Meus queridos irmãos e irmãs, todos os que aqui estão, a Igreja de Nossa Senhora das Graças, mas também os que nos acompanham, rezam conosco a comunhão de vida neste altar. Terceiro domingo de nossa caminhada quaresmal, e hoje nós estamos nas proximidades já da festa da Páscoa, e com Jesus também caminhando para Jerusalém e experimentando este encontro com a purificação necessária que nós devemos realizar na nossa vida enquanto subimos para a Páscoa. O evangelho que nós acabamos de ouvir, capítulo 2 de São João, temos o episódio de Jesus que, subindo a Jerusalém para a preparação da Páscoa, se encontra com os vendilhões do templo e num ato de coragem denuncia na vida daqueles que faziam do templo uma casa de comércio o comportamento da qual o próprio Cristo diz: não façais da casa de meu Pai uma casa de comércio. Por um instante nós podemos achar que esse comportamento de Jesus seja um comportamento de fúria, ou seja, mesmo uma forte repreensão sobre aquilo que faziam os cambistas, vendedores de bois e de pombas. Mas o Evangelho, quando caminha um pouquinho mais para o fim, demonstra claramente a intenção do Senhor, quando diz que ele se referia ao templo do seu corpo. A nossa igreja, o templo que nós celebramos, ele nada é o mais do que a expressão da nossa vida. Nós temos a identificação externa do culto nos elementos que nos são colocados e propostos como um lugar de santidade, mas estes mesmos elementos, eles precisam ter uma correspondência interna na nossa vida, porque o verdadeiro templo, onde habita a glória do Senhor, é a nossa vida. Os verdadeiros atos onde o Senhor deseja ser glorificado são as nossas ações do mundo. E é por estas ações que nós estamos em caminho de purificação nesta quaresma. Com Jesus nós estamos também subindo para Jerusalém. A Páscoa está logo ali e nós o desejamos viver esta Páscoa de coração purificados, entregues à oração, na prática da penitência e tirando da nossa vida, com coragem mesmo, tudo aquilo que possa desvirtuar a ação de Deus em nós, tudo aquilo que possa confundir a nossa vivência com Ele, tudo aquilo que pode, de certa forma, transformar o templo do Senhor em algo que ele não deve ser. É por isso que a penitência quaresmal, o desejo de vivermos essa comunhão com Deus, se expressa de modo admirável no caminho da Páscoa. Destruí esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. Mas como? 46 anos foram necessários para construir esse santuário e ele reconstruirá em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. É outra coisa importante para darmos atenção neste Evangelho. A ressurreição na nossa vida é sempre um horizonte.
É sempre para onde deve estar dirigido o nosso olhar. Em 3 dias o reconstruirei. O próprio Cristo anuncia, com o vigor de sua presença, o testemunho da ressurreição na vida daqueles que creram nele, que testemunhavam aquele ato no templo de Jerusalém e que se recordariam mais na frente: o zelo por tua casa me consome. Assim, se identifica também em nossa vida a primeira leitura. Hoje, de modo especial, tirada do livro do Êxodo, nós vemos a lei de Deus, os mandamentos sendo mais uma vez recordados na nossa vida, como fonte de vida, como alegria ao coração, como júbilo na caminhada, como perfeição. Assim nos canta o Salmo. Para os judeus que recordavam os mandamentos do Senhor, eles recordavam este mandamento como um grande presente que Deus os dava, como a certeza de que Deus não deixou o seu povo caminhar às cegas, não deixou o seu povo sem um itinerário, não deixou o seu povo sem uns avisos. Mas nós, cristãos, comumente temos uma capacidade enorme de ver os mandamentos do Senhor pela forma negativa. Embora nos mandamentos se comece sempre a sentença com uma proibição: não cometerás, não farás, não. Estes mandamentos estão longe de ser proibições, como se Deus tivesse o prazer de encontrar uma coisa bonita, formosa na nossa vida e dizer: vocês só vão olhar, não podem. Não. Na verdade, quando o Senhor dá a lei a nós, Ele deseja de que nós conheçamos e sejamos alertados por antecipação dos perigos de viver os limites da vida, de andar e trilhar por caminhos que Ele, o próprio Deus, sabe que nos leva à destruição. Às vezes há um ditado entre nós que tudo que é bom ou mata ou engorda, né? Mata ou engorda. E aí fica parecendo também, muitas vezes na nossa vida, que a penitência, que a oração, que a observância dos mandamentos é como se fosse algo tão bom, as coisas que são proibidas, e aí o Senhor vem com sua lei e começa a nos punir. Às vezes, nós caímos neste pecado, de achar que a lei do Senhor é um fardo que precisa ser carregado e assumido por nós em circunstâncias deveras graves. Muitas vezes nós vemos isso na confissão. Quando nós olhamos para os mandamentos como lista de possíveis pecados. Aconteceu uma vez comigo que fomos confessar uma senhora e aí ela disse assim, eu disse: conte seus pecados. Aí ela disse: não, padre, o senhor me acusa e eu vou me defendendo. O senhor vai me acusando e eu vou me defendendo. E eu disse: eu não entendi isso. Não, vá perguntando os mandamentos aí, eu vou dizendo se fiz ou não fiz. Como se a lei de Deus fosse, para nós um questionário de conduta. Como se a gente tomasse um após o outro. É claro que o exame de consciência a partir da lei do Senhor é algo fundamental, porque ter a lei de Deus diante dos olhos é alegria ao coração, é certeza de que nós, estando percorrendo o caminho e obedecendo na vida estes sinais,
nós estaremos no caminho certo. Na missa de ontem eu falava que os mandamentos para mim são como as leis do trânsito e as faixas de trânsito, que nos orientam, nos conduzem, mas se a gente desobedece, nós somos possíveis de grandes estragos. Aqui tem 3 pessoas de Miguel Alves me visitando, eles conhecem bem, mas entre o município de Miguel Alves e de Lago Alegre tem uma passagem molhada chamada Riacho das Garças. Quando eu vi aquilo pela primeira vez, eu me lembrei dos mandamentos do Senhor. É um rio que toma conta da estrada e passa por cima. E no inverno, a água toma de uma forma tão forte aquele espaço que só quem passa para lá ou quem passa para cá, quem conhece a estrada pode passar para lá ou passar para cá. Com o tempo, foram instalados uns piquetes de um lado e do outro, à direita e à esquerda, acima do nível da água, a ponto de que quem precisa passar pode colocar o carro e ir seguindo entre um e outro, entre a direita e a esquerda, e terá certeza de que está no caminho certo e atravessar mesmo sem ver o chão. Quando eu vi essa cena pela primeira vez, eu disse: ali são os mandamentos. Se você tiver a coragem de seguir aquele itinerário, você passa. Se você achar que eles são desnecessários, joga o carro para a esquerda ou para a direita e o estrago é grande. Assim, os mandamentos do Senhor são como balizadores na nossa vida, não como repreensão, não como algo que vem nos tirar a liberdade, não como algo que vem nos causar sofrimento, nos causar sofrimento. Quando nós olhamos a lei do Senhor nesse sentido, nós vamos como que assumindo este compromisso de Jesus de afastar da nossa vida tudo aquilo que nos empobrece, tudo aquilo que nos desvirtualiza, tudo aquilo que nos tira a condição de verdadeiro templo de Deus. Assim, meus irmãos, a nossa terceira parada, a nossa caminhada nesta quaresma, chega hoje a essa certeza. A penitência que fazemos, a observância fiel que nós assumimos, a vida de Deus em nós não é um fardo, não é. O horizonte feliz da nossa vida é a ressurreição. Em 3 dias ressuscitaremos, em 3 dias reconstruiremos este templo, muitas vezes destruído na caminhada, tantas vezes, dia a dia, desfigurado de suas funções. E aí é preciso passar pela reconstrução da Páscoa. É preciso. Nós cristãos temos a alegria de uma renovação, não somente anual, mas semanal. Semanal. A nossa Páscoa é semanal. Uma vez uma criança de 6 anos quis e insistiu muito em comungar. Ele chegava e encontrava na igreja onde eu celebrava todas as pessoas comungando. E ele dizia: por que eu não posso? Aí eu disse: não, porque tu não tens 7 anos. Ele disse: quando é que eu vou ter? A gente foi contar. Em tal tempo. Um pouco ele dizia assim: não, mas por que eu não posso, padre? Todo mundo pode. Disse: não, porque tem que saber que é o corpo de Jesus. Ele disse: eu sei. Isso é o corpo de Jesus. Isso é a missa. Ele disse: quando é que eu posso? Não, quando tu estiver maiorzinho um pouquinho. E todo domingo era aquela insistência. Aquela insistência.
Até que um tempo eu combinei com ele, era dezembro. Aí eu disse: olha, vamos fazer o seguinte: na Páscoa eu te dou a comunhão. Tu já tem completado 7 anos, o bispo não vai me brigar comigo, né? Na Páscoa, pode ser. Ele ficou isso, e quando é mesmo a Páscoa? Sei lá para abril, rapaz. Uma certa vez eu celebrando aqui, todos na igreja comungaram, e ficou só uma única e exclusiva hóstia na âmbula. A igreja não tinha sacrado, e eu ia consumir essa hóstia. Quando eu peguei na hóstia, ele puxou na túnica. Ele disse: eu posso comungar? Aí eu disse: eu não já te disse que é só na Páscoa? E ele olhou para mim assim, dentro dos meus olhos, e disse assim: quantas vezes eu vou precisar dizer que a Páscoa é a missa? Quantas vezes eu vou precisar dizer que a Páscoa é a missa? Rapaz, aquilo cortou assim por dentro. Peguei a hóstia, botei na boca dele. Quando ele comungou, a igreja toda chorava. Inclusive eu, que estava corado de vergonha. Essa consciência às vezes falta em nós, irmãos, de achar e de reconhecer verdadeiramente a profundidade daquilo que celebramos, da intencionalidade com que nós devemos de fato viver dia após dia a nossa vida, marcado pelo sinal da Páscoa de Cristo, pela renovação desse templo interior que é nossa vida, pelo cuidado que nós devemos ter com a ação de Deus, porque nós estamos vivendo sobre este ciclo da Páscoa. Os cristãos, devem ter essa consciência, devem viver sob essa inspiração. E os mandamentos do Senhor são balizas que nos ajudam a atravessar o rio caudaloso da vida na segurança e na paz. Amém?